Se alguma vez você já foi estudar num seminário teológico, ou pelo menos você participou de um intensivo em relação a como preparar sermões, pregações, bom, muito provavelmente você já deve ter estudado a diferença entre um sermão expositivo e um sermão temático ou tópico. Especificamente falando do segundo, isto é, do sermão tópico ou temático, a primeira impressão que nós geralmente temos é de que o sermão temático costumeiramente apresenta a impressão de ser o tipo de sermão mais fácil em ser formulado, mais rápido de produzir algum tipo de conteúdo para poder apresentá-lo na pregação dominical. Será mesmo que é assim? Pois bem, olá, eu sou Sebastian, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos analisar um pouco a respeito dessa questão de sermões temáticos, mas especificamente falando, nós vamos estar focando em 2 versículos que dão a impressão de que estão falando do mesmo assunto, mas você verá que não é bem assim. Os 2 textos que especificamente eu estou falando são 2 textos muito conhecidos, principalmente o primeiro. O primeiro texto que eu estou me referindo é o texto de Salmos número 1, versículo 3 e Jeremias capítulo 17, versículo 8. Bom, eu estava mencionando a respeito dos sermões temáticos ou tópicos que dão a impressão de serem os tipos de sermões mais fáceis de serem escritos, realizados, porque basicamente, por exemplo, um sermão temático é você falar sobre um assunto em específico. E costumeiramente, principalmente o iniciante no seminário teológico, tem a tendência de pegar uma concordância bíblica, né? Hoje em dia você pode achar concordâncias bíblicas em aplicativos, programas para o computador, mas antigamente essas concordâncias você tinha acesso através de livros de 500, 600 páginas em diante. E basicamente quando você acessava o livro ou o programa ou o aplicativo, bastava você colocar uma palavra-chave, por exemplo, a palavra fé, e então você identificava todos os versículos do Antigo e do Novo Testamento onde a palavra fé aparecia. E aí bastava você escolher alguns dentre esses versículos dessa lista, e aí você formulava a sua pregação temática ou tópica em relação a esse assunto, ao assunto da fé. Então parece muito simples formular uma pregação temática, utópica, mas na realidade, pelo menos no meu parecer, na prática, se você realmente quiser apresentar um conteúdo bíblico e edificante, e quando uso o termo edificante, é no sentido bíblico e não no sentido do senso comum ou do conhecimento popular, que é aquele de você se sentir bem, agradável, consolado. Se sentir edificado ou ser uma pessoa edificada pela palavra de Deus não é meramente uma questão de emoções, consolo, etc. É mais do que isso. Ser edificado biblicamente indica a ideia de você internamente transformar o teu ser ao ponto de você ser cada vez mais parecido àquilo que Deus deseja de você e de mim. Nos nossos tempos, eu poderia afirmar basicamente que
quanto mais edificado você for, você será na prática cada vez mais parecido a Jesus Cristo. Na forma de pensar, no que falar, na forma de agir, reagir, o tipo de vontade que você vai praticar e assim por diante. E todo o conteúdo de uma pregação deve visar isso ali, esse tipo de edificação. Então, se você quiser formular uma pregação bíblica, genuinamente bíblica, e que busque, que vise a edificação em termos bíblicos, como eu expliquei há pouco tempo, você perceberá que conforme você for lendo, estudando, meditando, adquirindo cada vez mais experiência na área, você vai perceber que preparar um sermão temático demanda mais dedicação e mais disciplina do que preparar um sermão expositivo. Porque basicamente num sermão expositivo você vai focar num texto só. Não quer dizer que você não vai usar outros textos do Antigo ou do Novo Testamento, mas o foco vai estar em uma passagem em específico. Entretanto, quando se trata de um sermão temático ou tópico, você, ao focar em vários textos, você vai ter que ter o compromisso e a responsabilidade e a seriedade de você conhecer o contexto de cada um dos textos que você for apresentar. E aí, evidentemente, vai demandar muito mais tempo e muito mais dedicação e diligência na leitura, no estudo, na pesquisa e meditação de cada um desses textos. Então, na realidade, no meu ver, um sermão tópico, temático, exige mais do que um sermão expositivo. Agora, eu tinha mencionado dois textos, os Salmos número 1, versículo 3 e Jeremias capítulo 17, verso 8. Muito provavelmente você já leu em diversas oportunidades os Salmos número 1. É um salmo bastante conhecido. Em relação ao livro de Jeremias, capítulo 17, verso 8, talvez o verso 8 não te seja muito familiar, mas talvez você conheça o capítulo 17 de Jeremias, baseado naquele texto que diz: maldito o homem que confia no homem, não é? Muito provavelmente você conhece o capítulo 17 devido a esse versículo. Bom, vamos lá. Então, será mesmo que o Salmo número 1, versículo 3 e Jeremias capítulo 17, verso 8 estão falando do mesmo assunto? Será que dá para usar esses dois versículos como se estivesse falando de uma mesma coisa? Antes de continuar, vamos ler esses dois textos e preste muita atenção a cada palavra, a cada expressão, a forma que foi escrita nos dois textos e compare. Se for necessário, dê uma pausa no vídeo, compare na sua Bíblia, na sua versão que tiver disponível na sua casa e veja se são iguais ou muito semelhantes. Leamos esses dois textos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Basicamente, a primeira impressão que dá ao lermos esses dois versículos é de que se tratam de um mesmo assunto.
No final das contas, as palavras são muito parecidas. A estrutura também, as expressões também, enfim. Basicamente, temos dois versículos que, pelo menos na escrita, na nossa leitura, lendo de forma isolada esses dois versículos, aparentemente estão falando de uma mesma coisa, aparentemente são idênticos, são quase iguais, não é? Essa é a primeira impressão. Você perceberá, no entanto, agora que o fato de ler um versículo de forma isolada, sem considerar o que vem antes e depois, principalmente o que vem antes, e sem considerar o contexto maior onde esse versículo está inserido, tanto os Salmos quanto Jeremias, você perceberá que o risco de você interpretar um texto de forma errônea é enorme, é bastante presente. Por que eu digo isso? Porque na realidade, embora ao lermos de forma ilhada os Salmos número 1, verso 3 e Jeremias capítulo 17, versículo 8, e esses textos a princípio sejam quase iguais, quase idênticos, basicamente idênticos no final das contas, na realidade nós temos dois textos com focos diferentes, com contextos distintos e, portanto, é necessário que o sentido desses dois versículos sejam diferentes, focos diferentes, contextos diferentes e, portanto, é necessário que o resultado disso seja sentidos diferentes. Vejamos o motivo pelo qual eu estou afirmando isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A palavra bem-aventurado basicamente significa feliz ou muito feliz. E basicamente no primeiro versículo nós temos aquilo que nós devemos evitar para sermos genuinamente felizes. E são três coisas. O primeiro, evitar se atentar nos conselhos dos ímpios. O segundo, evitar imitar a conduta, o comportamento dos ímpios. E o terceiro seria evitar se associar ou fazer amizades com os ímpios, com os pecadores. Então, se você quiser ser realmente feliz, você precisa evitar se atentar, dar atenção aos conselhos dos pecadores, evitar imitar o comportamento dos pecadores e evitar se associar com pecadores, no sentido de alianças, amizade e assim por diante. Quando você reconhece isso e você evita tudo aquilo, aí vem o versículo 2, que ao invés de você investir e gastar o seu tempo naquilo que você não deveria, que foi mencionado no verso 1, você passa o seu tempo meditando, refletindo na palavra do Senhor de dia e de noite, ou seja, o tempo todo, né? No nosso dia é possível sim meditar um pouco a palavra de Deus durante o trabalho, enquanto você estiver fazendo alguma tarefa ou no teu tempo livre, no descanso, na faculdade, na parada de ônibus, em casa principalmente e assim por diante.
E aí vem por consequência o versículo 3. O versículo 3 basicamente seria a consequência, o resultado, o fruto daquilo que você evitou no versículo 1 e daquilo que você fez ativamente no versículo 2. Basicamente, o foco dos Salmos, número 1, versículo 3, é o seguinte: o foco está na pessoa. O foco não está em Deus. Pelo menos nesse salmo. O foco está na pessoa que decide não ser ativo em coisas relacionadas ao pecado, que decide não ser passivo em ser influenciado pelo pecado, mas decide ser puramente ativo nas coisas relacionadas à palavra de Deus. O seu pão de cada dia espiritual é a palavra de Deus, é a atividade de refletir na palavra de Deus. Então, o Salmo número 1 tem como foco a pessoa que decide não ser ativa no pecado, que decide não ser passiva no que diz respeito à influência do pecado, mas decide ser ativa em relação a se aproximar de Deus por meio da leitura e da reflexão da sua santa palavra. Agora leiamos o texto de Jeremias capítulo 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A diferença da leitura que nós tivemos no Salmo, no livro de Jeremias, capítulo 17, basicamente, contextualizando historicamente um pouco aqui, é o seguinte: na época do profeta Jeremias, basicamente surgiram falsos profetas no Reino do Sul, no Reino de Judá, falando de uma coisa, enquanto que Jeremias, que era o verdadeiro profeta inspirado por Deus, falava o oposto. E basicamente a influência desses falsos profetas em relação ao rei de Judá era de que o rei deveria confiar na força militar dos exércitos. Já por outro lado, Jeremias falava: não faça isso. Confie no Senhor. Confie no agir do Senhor. Coloque a sua esperança na força do Senhor e não na força militar dos exércitos humanos. Então, basicamente é o seguinte: enquanto que dentro da nossa leitura no texto de Salmos número 1, versos 1 ao 3, o foco estava na pessoa em si, que evitava o pecado, mas tentava se aproximar a Deus mediante a meditação da palavra. No texto em Jeremias, capítulo 17, basicamente o foco está no próprio Deus. Ou seja, é como se o texto de Jeremias, capítulo 17, quisesse dizer
é da seguinte forma: fique calmo, tenha esperança e deixa que Deus haja. Não confie na força, no potencial humano. Agora não é momento para você demonstrar o seu poder, a sua força militar, a força dos seus cavalos. Agora é o momento para deixar o Senhor agir por nós. Por isso que quando nós temos lido o versículo 5, maldito o homem que confia no homem, não é no sentido de que você não pode confiar em ninguém para desabafar, para contar e compartilhar os teus desejos, os teus mais profundos segredos, etc. Mas o ponto ali também não é você não fazer amizade com ninguém. O ponto ali é o seguinte, respeitando o contexto, não coloque a sua confiança e principalmente as suas esperanças na força do ser humano, na força militar, ou na força dos cavalos naquela época. Mas é tempo de você depositar as suas esperanças em Deus, no Senhor. Deixa que Ele oriente o que você tem que fazer. Então, esse seria o contexto de Jeremias capítulo 17, de forma resumida, claro. Em outras palavras, o foco de Jeremias capítulo 17 está principalmente em Deus, em deixar Deus agir. Confia e coloca suas esperanças na ação, no agir e reagir do Senhor, porque somente Ele agindo por você e não os exércitos é que realmente haverá esperanças para você, haverá um futuro bom para você. É isso que o profeta Jeremias, estava falando para o rei de Judá naquela época e, por consequência, para o povo judaíta do Reino do Sul. Então, como você pode perceber, o foco dos Salmos número 1 e de Jeremias capítulo 17 são distintos. Os contextos são distintos e, portanto, é necessário que o sentido de ambos os textos sejam distintos, por consequência lógica disso. Então, embora lendo de forma isolada o texto de Salmos número 1, verso 3 e Jeremias capítulo 17, verso 8 sejam basicamente iguais, quase idênticos, ambos os versículos não estão falando do mesmo assunto, de jeito nenhum. Então, a próxima vez, caso você seja um pregador, ou goste de escrever devocionais ou algo do tipo, caso a próxima vez você decida optar por um sermão ou um devocional tópico temático, tenha cuidado. Respeite o contexto de cada versículo. Nem sempre, por mais parecido que 1, 2, 3 versículos sejam, nem sempre vamos estar falando de um mesmo assunto. Isso também tem a ver com a questão do uso de certas palavras que a gente pode indagar em outro vídeo. Se você gostou do conteúdo deste canal, deste vídeo, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e então nos veremos na próxima, se Deus permitir. Até mais, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.